Então, turma, na aula passada nós iniciamos o conteúdo relacionado às características farmacodinâmica e à química farmacêutica, né? Nós começamos a falar sobre qual a relação dos aspectos do medicamento sobre a ação deste efeito, sobre o organismo em si. E aí, quando nós pensamos na farmacodinâmica, já vem em mente o receptor. E aí, de modo geral, os fármacos eles exercem funções no nosso organismo por interação ao receptor. E aí eu expliquei para vocês que tem uma diferença quando se fala nessa interação. Tem fármacos que exercem efeito ligando ao receptor, que são chamados de estruturalmente específicos, e tem fármacos que exercem o seu efeito não por ligação ao receptor, mas sim por características associadas ao seu perfil físico-químico. E aí nós falamos exemplo dos estruturalmente inespecíficos, que são esses, que têm ação ou seu efeito de acordo com seu perfil físico-químico, e falamos também da característica dos estruturalmente específicos, que são os receptores. E depois que nós iniciamos o estudo dos receptores, dos fármacos estruturalmente específicos, nós não deixamos de falar mais sobre ele, tá? E aí eu comentei para vocês de alguns aspectos importantes em relação ao o efeito ou sobre a interação do fármaco com o receptor. Falei dos aspectos associados a fármacos agonistas e antagonistas. E a partir de agora nós vamos entender como que os fármacos em si, eles conseguem interagir com os receptores e qual a importância nesse sentido. E aí, para a gente compreender como é que ocorre essa ligação dos fármacos com os receptores, né, das substâncias agonistas e antagonistas com os receptores, é importante nós compreendermos que essas ligações, que essa interação acontece por meio de ligações químicas, visto que o receptor é um alvo proteico, logo é uma substância, e o fármaco é uma substância química. E se ambos são substâncias, são formados por átomos, são formados por elementos químicos. E nesse sentido, essas substâncias acabam interagindo entre si através de ligações. E aí é tanto que eu coloquei para vocês algumas ligações que são importantes aí na relação da interação fármaco e receptor, que é a ligação covalente, a interações iônicas ou ligações iônicas, ligações de hidrogênio, que é um tipo de ligação covalente, as interações de Van der Waals e as interações hidrofóbicas. E aí eu vou mostrar para vocês nesse momento a importância dessas ligações, dessas interações para o encaixe com o receptor. Lembrando que os fármacos estruturalmente específicos, eles só vão conseguir exercer esses efeitos caso eles consigam interagir com o receptor. Se essa ligação ela não for adequada, ou se ela não acontecer, não vai ter o efeito esperado ou não. Então, eu estou dizendo para vocês que os fármacos eles interagem entre si por ligações. Nesse sentido, será que existe diferença entre as ligações? Olha o que é que tem nessa observação. Na observação diz o seguinte: no geral, são ligações fracas e, como resultados, obtém-se normalmente interações reversíveis. Em outras palavras, o que é que acontece? As ligações que acontecem entre o fármaco e o receptor, elas têm que ter a capacidade de desligar-se. O que seria isso? Logo depois que exerce seu efeito, a sua função, a substância ela tem que se desligar do receptor. Por quê? Porque se a substância ficar por muito tempo no receptor, não vai exercer a sua função por mais tempo e isso pode levar danos na estrutura do receptor e levar problemas nas células e, consequentemente, tecido e no organismo. Então, é muito importante nós compreendermos que os fármacos, eles têm que se ligar com os receptores através de ligações geralmente fracas. Por quê? Porque tem a capacidade de se ligar e depois desligar-se e exerce o efeito, depois que exercer o efeito, está pronto para sair e ser eliminado do nosso organismo. Ele não pode permanecer por muito tempo. E vamos compreender um pouco mais sobre essas características.
Se vocês observarem, o que é que acontece? A interação do complexo fármaco-receptor deve acontecer mediante condições bastante específicas. O que que esse parágrafo, o que que esse texto aí nos diz? Ele diz mais ou menos assim, que para que um fármaco ele consiga se interagir com o receptor, ambos têm que ter condições para que aconteçam essas interações. E essas condições são nada mais, nada menos do que complementariedade espacial entre o fármaco e o receptor. Tem que ter um espaço para que esse fármaco consiga se ligar ao receptor. Na verdade, precisa ter esse encaixe. E, além disso, não adianta, por exemplo, ter um encaixe. Aliás, não adianta ter um espaço, mas não ter a formação de ligações químicas entre a substância e os receptores. Então, de modo geral, para que aconteça a interação entre o receptor e o fármaco, nós precisamos de ter duas condições primordiais. O espaço, que complementa o receptor e o fármaco, e nós precisamos que esse fármaco e esse receptor, eles exerçam interações químicas, exerça a formação de ligações. Nessa imagem, nesse slide, se vocês observarem na imagem direita, nós temos aí um receptor, e aí vocês observam esse receptor, tem aí a parte SER207, SER204, FE290, na verdade, daí seria porções de aminoácidos, né? Serina, fetonina, aspartato. O que é que acontece? Observa que esses receptor, essa parte que eu comentei agora para vocês, né, CE207, FE290, isso daí é uma porção do receptor. E se vocês observarem, lembra que receptor é um alvo proteico. Se é um alvo proteico, logo ele é formado por substância química. E aí observa que o receptor ele tem algumas porções importantes, né? Nesse caso aí você pode observar que o Fe, né, 290, a porção dele tem aí um anel aromático, a porção do Ce207 e Ce204 tem uma hidroxila, o aspat 113 tem um dióxido de carbono, CO2, e então o que é que acontece? E tem um espaço. Se vocês observarem, nós temos aí uma substância química. Essa substância química, ela é representada aí por essas moléculas, nessas bolas coloridas. Professor, Oi. não está aparecendo imagem. O senhor está mostrando alguma imagem? Estou mostrando o slide. Tá? A imagem está no slide. Não está Você tá aparecendo aqui. O slide eu estou vendo, normal, mas só que a imagem que o senhor está mostrando, não. Qual é o Para mim, slide qual é o slide que você está vendo? Forças de interação entre fármaco-receptor. As ligações envolvidas na formação do fármaco-receptor, esse que eu estou vendo. Não, eu já estou em outro. Então eu vou sair e voltar de novo, só um instante. Isso, tá bom. Agora estou. Certo. Então, olhando para essa imagem do lado direito, nós podemos observar o receptor, né, o conjunto de receptor, que é determinado por essas siglas aí, CE207, FE290, e esses receptores, o receptor ele tem porções de elementos químicos, e no interior nós temos o espaço onde vai se encaixar a substância química, que é representado por essas bolas coloridas. Se vocês observarem, as substâncias químicas elas estão exercendo ligações da substância com o receptor. Por exemplo, do lado esquerdo da imagem, nós temos aí o Ce207 e o Ce204, e ligado a ele, ainda na porção do receptor, nós temos a hidroxila. E na porção do fármaco, nós temos uma bolinha azul bem nas extremidades que estão fazendo ligação com o oxigênio. Se faz ligação com o oxigênio, tudo está indicando aqui que essa bolinha azul é um hidrogênio. Então, eles estão fazendo aí uma ponte de hidrogênio, uma ligação covalente, teoricamente.
E observa os outros lados, né? O anel aromático está fazendo uma interação hidrofóbica com o anel aromático da substância. Então, o que eu quero que vocês compreendam nesse sentido? Que vocês visualizem essa imagem e, diante dessa visualização dessa imagem, vocês consigam compreender que para que um fármaco consiga interagir adequadamente com o receptor, é necessário que o receptor tenha essas ligações, esses átomos, que tenham um espaço para que possa a molécula complementar esse espaço e logo em seguida inicia-se as ligações. E é muito importante acontecer essas ligações, porque assim poderá ativar o receptor, sendo assim uma substância agonista, ou poderá bloquear o receptor, sendo assim uma substância antagonista. Wellington, todos os receptores, quando se ligam às substâncias, eles precisam ter essas características? Precisa, turma. Toda substância que se liga em receptor, ela só consegue se ligar quando ela encontra esse espaço para entrar próximo ou chegar próximo ao receptor e consiga fazer as ligações, tá? E aí, quando eu falo nessas ligações, está relacionada aos tipos de ligações que eu vou mostrar a partir do próximo slide. O que é que acontece? Só para vocês observarem, se por acaso eu pego essa imagem, né, do receptor e eu pego o fármaco, se eu pegar esse fármaco e inverter ele, se eu inverter esse fármaco, colocar essas extremidades azuis ligadas à vermelha para o lado direito e as azuis ligadas ao verde, voltado para o lado esquerdo, possivelmente não vai ter essas interações, possivelmente não vai ter essas ligações. O que isso nos mostra? O que isso nos pode nos dizer? Que para que o fármaco exerça uma função, é necessário que ele se ligue ao receptor por ligações adequadas a seus átomos e que tenha esse encaixe perfeito, para que tenha essa complementariedade espacial. No slide seguinte, gente, eu vou começar a mostrar agora, a partir desse slide, algumas ligações que os fármacos fazem entre receptor, né? Entre os receptores. E é importante compreender isso, porque dependendo do tipo de ligação, eu posso ter ligações mais fortes ou ligações mais fracas. Lembra que quando a gente fala nessa força de ligação, nós estamos querendo dizer que a capacidade da substância sofrer uma dificuldade em desligar-se do receptor ou de modificar a sua ligação. E isso pode influenciar, por exemplo, no efeito, na dose, em probabilidade de efeitos adversos e outros. Olha só, vamos falar agora da ligação covalente. Acredito eu que vocês recordam, né, lá da química geral, química analítica, inorgânica, né, principalmente da química inorgânica em geral, os tipos de ligações, né? Então, quando eu falo ligação covalente, eu estou falando de uma ligação onde tem um compartilhamento de elétrons. O que seria isso? Lembra que os átomos, eles têm elétrons, os átomos em si, né, os elementos químicos, eles têm elétrons, e esses elétrons, o sonho de todo elemento químico é que tem uma estabilidade eletrônica na sua última camada de valência. Para que tenha essa estabilidade, ele tem que ter pelo menos 8 elétrons na sua camada de valência. Contudo, nem todos os fármacos, né, têm essa quantidade de elétrons. Desculpa, nem todos os átomos, nem todos os elementos químicos têm essa quantidade de elétrons. Nesse sentido, para que um exemplo de elementos químicos
químico, gente, que tem essa quantidade de elétrons são os gases novos, por exemplo, o gás hélio. O hélio é um elemento químico que tem 8 elétrons na camada de valência. Logo, se ele tem 8 elétrons na camada de valência, ele tem uma estabilidade química, uma estabilidade eletrônica, que é o desejo de todos os elementos químicos, tá? Como os elementos químicos, eles não têm, vários elementos químicos não têm essa estabilidade, o que é necessário? Eles compartilhar elétron para que se torne estável, né? Então, por exemplo, o carbono ele é da família 4A, logo ele tem 4 elétrons na camada de valência. O carbono tendo 4 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer mais 4 ligações para que possa se tornar estável, certo? E aí, uma das maneiras de se tornar estável é fazendo a ligação covalente. Então, a ligação covalente são ligações químicas de elevada energia para a sua formação. Então, quando eu falo que a ligação covalente, ela precisa de energia para formar essa ligação, para ter essa ligação, significa que ela gasta energia em si e ela é muito forte, tá? As ligações covalentes são ligações fortes, e aí é um pouco, vamos dizer assim, preocupante quando a gente fala que a ligação covalente ela é forte, porque lembra, ligações covalentes ou ligações fortes, elas têm uma dificuldade de se romperem. Se ela tem dificuldade de se romper, o fármaco tem a tendência de permanecer mais tempo ligado ao receptor. E, turma, isso não é tão bom. O fármaco, quando ele fica ligado muito tempo ao receptor, ele acaba, como posso dizer, ele acaba danificando esse receptor, a célula. E lembra que um dos objetivos aí da interação do fármaco com o receptor é que esses fármacos se ligam ao receptor e logo em seguida desligue, né? Quando eu falo logo em seguida, eu estou me referindo no sentido que, quando necessário, ele tem a facilidade de desligar, de sair desse receptor. Ou seja, tem que ser uma ligação reversível, tá? Mas quando os fármacos eles fazem muita ligação covalente, a tendência é que essa interação entre o fármaco e o receptor, ele passa a ter uma característica de ligação covalente e passa a ter uma característica irreversível, ou seja, é difícil de ser quebrada essa ligação sem precisar de enzima. Vai precisar de uma enzima para que possa quebrar essa ligação aí. E aí vai permanecer mais tempo o fármaco no receptor. Como vocês podem observar nesse slide aí, na última frase dele, diz o seguinte: as ligações covalentes não são as ligações mais comuns entre os fármacos e receptores, tá? Não são as mais comuns. E, principalmente, por que não é mais comum? Qual a justificativa disso? Porque não é interessante, gente, que o fármaco faça muita ligação covalente com o receptor, porque senão ele vai permanecer muito tempo ligado a esse receptor e isso pode levar a problemas lá na frente. Só recapitulando, aliás, lembrando alguns pontos importantes sobre a ligação covalente, né? As ligações covalentes ocorrem geralmente entre ametais e ametais, né? E aí a gente tem que pensar sobre essa questão agora, pensar um pouco sobre os aspectos como pode dizer para vocês, da tabela periódica, tá? Então, quando eu falo que essas ligações, a ligação covalente acontece entre ametais e ametais, ou hidrogênio e ametais, ou não metais, ou hidrogênio com hidrogênio, significa que esses ametais, gente, geralmente são os da família 5A,
6A, 7A, alguns da família, 5A, 6A, 4A, geralmente são, por exemplo, carbono, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Esses são os elementos ametais, tá? Então, toda vez que você encontrar um elemento químico, vamos imaginar, tem um fármaco e esse fármaco ele tem na sua estrutura química, na região da ligação, um ametal. E lá na região do receptor tem um elemento químico que é um ametal, e é onde vai se ligar o fármaco. Então, eu já sei que vai ser uma ligação covalente que eles vão fazer ali. As ligações covalentes têm características fundamentais e estão compartilhando os elétrons entre os elementos envolvidos nessas ligações. Lembrando que o objetivo do compartilhamento de elétrons, turma, é levar a estabilidade química, tá? Levar a estabilidade do que eu comentei para vocês, a estabilidade eletrônica na camada de valência. As ligações covalentes, elas podem ser simples, tá? Elas podem ser duplas ou triplas. Aí na imagem vocês podem observar, né? Nós temos aí uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Isso é uma ligação simples. Entre oxigênio e oxigênio pode ser dupla. Então, de modo geral, quando eu falo ligações covalentes, significa que elas podem ter, pode ter vários compartilhamentos de elétrons em únicos átomos, em únicos elementos. Lembrando que é uma ligação altamente forte, é uma ligação que geralmente, quando os fármacos têm ligações covalentes, o fármaco se torna um pouco irreversível. Por um lado, não é tão bom, porque as ligações irreversíveis podem fazer com que o fármaco permaneça mais tempo no organismo, e isso pode levar a problemas. E eu trago para vocês nesse slide, gente, um exemplo, né, de fármaco que faz ligação covalente, né? Todo mundo já ouviu falar, né, da aspirina, do ácido acetil salicílico. Nós já conversamos em sala, já conversamos aqui pela nossa aula online, o que é o ácido acetil salicílico, a importância dele, né? Na verdade, o ácido acetil salicílico, ele é um anti-inflamatório, e é um anti-inflamatório que geralmente tem outros perfis farmacológico, terapêutico, como antitérmico, analgésico, antiagregante plaquetário. Esse fármaco, ele tem algumas aplicações terapêuticas bastante significativas, é usado em pacientes, geralmente quando se faz cirurgias cardíacas, ou tem facilidade em ter trombose. E se vocês observarem, gente, o ácido acetil salicílico, ele tem a capacidade de se ligar ao seu receptor, né, da enzima, lembrando que o ácido acetil salicílico, ele age sobre a enzima ciclooxigenase, principalmente sobre a COX-1, que é a benéfica. E de que maneira? Se vocês observarem nessa imagem, no canto direito, na parte superior, nós temos a imagem do ácido acetil salicílico, tem até entre parênteses o nome aspirina, tá? E se vocês observarem, essa parte, essa bola, né, esse círculo que tem aí, é a enzima, é a porção alostérica da enzima, ou seja, é a porção onde o fármaco vai agir. Se vocês observarem, o ácido acetil salicílico, ele se interage através da hidroxila presente na enzima, na porção terminal da enzima, ou inicial da enzima, age com a carbonila presente aí no éster do ácido acetil salicílico. Nesse sentido, é uma interação, é uma ligação covalente, faz com que ocorra uma ligação bem intensa entre o fármaco e o receptor, e isso faz com que o paciente, o indivíduo, tenha um efeito mais prolongado. O problema é que o uso demais desses fármacos pode fazer com que leve a efeitos adversos, porque ele acaba permanecendo mais tempo no organismo. Só para encargo de consciência e curiosidade que está aí no slide, é só para vocês entenderem que essa enzima ciclooxigenase, ela também pode ser chamada de prostaglandina endoperoxidase, né, que é a PGHS. Essa enzima ela é responsável pela produção de prostaglandina. Prostaglandina é uma substância que, quando é sintetizada a partir da COX-2, ela mantém o processo inflamatório.
ela faz com que o indivíduo inicie o processo inflamatório e mantenha esse processo inflamatório. Por isso que é importante bloquear essa prostaglandina endoperoxidase, porque bloqueando essa enzima, não vai ter a prostaglandina. Nesse sentido, não tendo prostaglandina, diminui os efeitos da inflamação. Falamos da ligação covalente, vamos falar agora da interação hidrofóbica, né? Quando eu falo, turma, interações hidrofóbicas, já dá para compreender que o fármaco mais o receptor, ele vai ter uma porção hidrofóbica, ou seja, ambos, né, o receptor como fármaco, ele tem um perfil ele tem uma parte da molécula que tem um perfil lipossolúvel. Logo, essa região que tem um perfil lipossolúvel vai ser a região hidrofóbica. Consequentemente, essa região hidrofóbica, ela vai fazer com que ocorra uma atração entre a molécula, né, do fármaco e o receptor, porque ambos têm a mesma região, uma mesma região lipofílica, lipossolúvel, e isso leva a uma interação. É como se houvesse uma atração pelaquela região. Só uma curiosidade para vocês compreenderem um pouco, possivelmente, quando vocês encontrarem numa molécula de um fármaco, anéis aromáticos, tá, gente? Quando vocês encontrarem anéis aromáticos, o anel aromático ele tem um perfil de fazer interação hidrofóbica, ele tem um perfil de ter uma região hidrofóbica. Então, se o fármaco tem um anel aromático, e se a molécula do receptor, se o receptor tem um anel aromático também, logo essas duas regiões vão fazer interações hidrofóbicas, porque ambas têm perfil lipossolúvel, então ambas conseguem se atrair entre si. Eu vou voltar até a imagem anterior, de slide anterior, para vocês visualizar isso. Ó, observa nesse slide 19 aqui, turma, o seguinte: nós temos o receptor, que é essa porção mais externa, que é determinada por essas siglas de aminoácido, fetolonina 290, serina 207, serina 204, aspartato de 113, tá? Essa região aqui são regiões do receptor. Se vocês verem aí na fetolanina, fetalamina 290, observa que uma porção desse aminoácido é ligada a um anel aromático, tá? Logo, a molécula do fármaco que está aí dentro desse espaço se complementando também tem um anel aromático. Ambos têm anel aromático. E se vocês observarem a molécula do fármaco na porção do anel aromático e na molécula do receptor na porção do anel aromático, eles estão fazendo uma interação. Olha a linha tracejada. Está fazendo uma interação entre si. Que tipo de interação? É uma interação hidrofóbica, pois ambos têm perfil lipossolúvel e por ter uma mesma característica de solubilidade, eles conseguem se atrair. E isso faz com que ocorra um encaixe no receptor. Isso faz com que ocorra uma complementariedade do fármaco e receptor, levando ao seu efeito, sendo a substância o agonista ou antagonista. Então, gente, sobre as interações hidrofóbicas, estas estão relacionadas à capacidade de ligação entre unidades hidrofóbicas presente tanto no fármaco como no receptor. Quando eu falo, gente, unidades hidrofóbicas, significa o seguinte:
é bem provável que os fármacos eles tenham uma parte com um perfil hidrofóbico, ou seja, um perfil lipossolúvel, uma porção da molécula do fármaco tem um perfil lipossolúvel, e uma porção do receptor também tem uma característica lipossolúvel. Logo, o que é que acontece nesse sentido? Se tanto o fármaco tem uma porção hidrossolúvel e o fármaco tem uma porção hidrossolúvel e o receptor também tem essa porção hidrossolúvel, eles ambos vão se interagir. É tanto que tem aqui no próximo tópico, está dizendo assim, que nas interações hidrofóbicas acontece entre compostos apolares e apolares, ou seja, só vai ter essa interação hidrofóbica em regiões de fármacos e receptores que são lipossolúveis. Quando nós falamos em relação às interações hidrofóbicas, geralmente acontece solvatação da água, tá? O que seria, de modo geral, essa solvatação da água? Geralmente é um fenômeno, tá? Que ocorre, gente, numa reorganização da água devido à entrada desse composto lipossolúvel. Então, imagine só, né? Imagine só você pegar um óleo de cozinha e colocar, por exemplo, numa água, num copo que tem água. O que é que acontece? As moléculas da água, elas vão ter que se remanejar, principalmente a parte da superfície, para estar em contato com a parte lipossolúvel, a parte hidrofóbica, tá? Então, quando eu falo solvatação da água, é uma reorganização que acontece quando a porção hidrofóbica ou lipossolúvel entra em contato com essa água. E toda vez que tem essa solvatação, acontece entropia no sistema. E o que seria essa entropia do sistema? Tem então um conceito aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, a solvatação entende-se pelo fenômeno que ocorre um composto, quando um composto se dissolve em uma substância polar sem formar uma nova molécula. As moléculas do soluto são rodeadas pelo solvente, que foi aquilo que eu comentei para vocês, né, em relação à molécula de água e o óleo. Consequentemente, a molécula de água ela vai acabar rodeando, né, circulando a molécula lipídica. E entropia, né, na termodinâmica, é a medida da desordem das partículas no sistema. Então, por exemplo, quando você acrescenta um óleo na água, você vai desorganizar aquelas moléculas que já estavam arrumadas, tinha um arranjo adequado. Então, o quanto de desordem aconteceu nesse sistema? Isso seria entropia. E esse processo que eu estou comentando aqui para vocês, interações hidrofóbicas, esse processo de desorganização, processo de solvatação, de entropia, interação entre o receptor e o fármaco na porção hidrofóbica, é um processo de solvatação e entropia. Um exemplo, gente, de interação hidrofóbica, né, que acontece é o fator de agregação plaquetária, né? Se vocês observarem nessa imagem, direita, vocês conseguem observar, por exemplo, que a molécula de água ela está circundando. Observa que a molécula de água ela está circundando aí o PAF, tá? Lá na ponta, nós temos o fosfato, nós temos o fosfato ligado duplamente ao oxigênio. O que é que acontece? Esse aí é o PAF, o fator de agregação plaquetária, que ajuda na agregação das plaquetas. E em seguida, mais embaixo, nessa cauda de linhas, você pode observar, teoricamente, a circulação da água.
Ou seja, a água teve que se reorganizar em volta do fator de agregação plaquetária para que ele possa se ligar na plaqueta ou entre as plaquetas. Lembrando, gente, que as plaquetas, né, é muito importante nós compreendermos, as plaquetas não são células, tá? E as plaquetas têm como principal função facilitar ou minimizar o processo hemorrágico, porque tem agregação plaquetária, tá? Turma, dentre as ligações ou essas forças de interações que devem acontecer entre os receptores e os fármacos, nós temos a ligação de hidrogênio. Apesar de eu estar apontando para vocês ligações de hidrogênio, eu quero que vocês entendam que quando se fala ligação de hidrogênio, eu estou falando de uma ligação covalente. Então, se eu falo que a ligação de hidrogênio é uma ligação covalente, eu estou falando de uma ligação forte que acontece entre o receptor e o fármaco, que teoricamente isso não é tão bom, porque quanto mais o fármaco permanece ligado ao receptor, maior tempo de lesão ou de deformidade o receptor pode favorecer. E isso vai levando a algumas complicações nas células. Mas, de modo geral, os fármacos eles favorecem esse processo de ligação de hidrogênio. Entretanto, são as ligações mais importantes covalentes existentes no sistema biológico. Então, quando nós falamos em ligações de hidrogênio, são as mais importantes, tá? E as ligações de hidrogênio, elas são responsáveis por manter a conformação de moléculas nobres para o organismo. E aí, quando eu falo, essa questão de manter as moléculas nobres no organismo, eu estou falando de material genético, DNA, RNA. Então, geralmente, essa conformação do nosso material genético, o formato está totalmente ligado às ligações de hidrogênio. Então, como eu comentei para vocês, né, a ligação de hidrogênio, né, de modo geral, nosso material genético, né, o DNA, proteínas, de modo geral, para ter esse formato, né, importante, necessário, isso acontece através das ligações de hidrogênio. Entendendo um pouco mais sobre essas ligações de hidrogênio. Quando é que acontece? Quando é que eu sei que um fármaco e um receptor, eles vão favorecer uma ligação de hidrogênio? Geralmente, as ligações de hidrogênios, elas ocorrem quando possui uma molécula de hidrogênio ligada ao flúor, oxigênio e nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos. O que seria essa característica, turma? O que seria nesse processo aí? As ligações de hidrogênio, elas, para acontecer, precisa ter um elemento ligado ao hidrogênio que é eletronegativo, muito eletronegativo, como flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, turma, toda vez que vocês encontrarem um fármaco, observar um fármaco e observar o receptor e observar o encaixe deles ou o receptor ou o fármaco tenha hidrogênio e tenha uma porção de elementos eletronegativos, oxigênio, flúor, nitrogênio, eu já sei que ele vai fazer uma ligação covalente do tipo ligação de hidrogênio. Um exemplo, gente, de fármacos que age ligando ao seu receptor por ponte de hidrogênio, fazendo várias interações de hidrogênio, né, várias ligações de hidrogênio, que também pode ser chamado de ponte de hidrogênio, é um antirretroviral chamado aí Sacnavir, tá? O Sacnavir é um fármaco que ele é um bloqueador da enzima protease, que essa enzima protease ela é responsável por reorganizar a produção de proteínas para novas moléculas virais,
E o Sacnavi é utilizado para pacientes com HIV, principalmente o HIV tipo 1, tá? Eu vou mostrar a imagem para vocês do Sacnavi, só para vocês compreenderem o quanto de ligações de hidrogênio, ponte de hidrogênio pode acontecer com o receptor e com este fármaco. Turma, se vocês observarem, nós temos aí o receptor. O receptor ele está sendo demonstrado pela região azul, tá? Essa região, esses átomos, esses elementos que são demonstrados aí pela cor azul, como por exemplo, pelas siglas, aspartato, glicina, tá? Esses daí são os são a porção do receptor. E no meio, nós podemos observar a molécula estrutural, né? Nós temos aí a estrutura do Sacnavi, certo? E, turma, olhando para essa molécula, olhando para esse slide e olhando só para a molécula do fármaco, eu poderia identificar, sem conhecer essa molécula, sem conhecer o perfil dela, ou qual fármaco é, eu saberia qual ação farmacológica essa molécula poderia exercer. Eu me lembro que eu comentei para vocês nas nossas aulas presenciais que existem algumas estruturas que elas são importantes que tenham em determinadas classes farmacológicas, porque isso vai representar um efeito da molécula. Por exemplo, no lado direito, vocês podem observar o isopropil. O que é o isopropil? É esses três traços, né, que parece um pé de galinha, que tem no canto direito, tá? Essa região aí é um radical isopropil. Toda vez que eu encontro o radical isopropil em um fármaco, pode ter certeza que ele tem perfil antirretroviral, tá? Então, quando se fala, por exemplo, em fármacos com perfil antirretroviral, vocês podem buscar que geralmente na molécula desse fármaco ele vai ter o isopropil. E observando essa imagem, gente, e observando essa imagem, vocês podem observar que a molécula do fármaco, ela está fazendo várias ligações. Esses pontos tracejados aí, essa linha tracejada, significa ligações que está acontecendo entre os fármacos e o receptor. E olha só, por exemplo, a primeira ligação que nós temos aí no lado esquerdo, né, da tela. Se vocês observarem, nós temos uma molécula de água, né, vermelha, se ligando, por exemplo, aí o hidrogênio se ligando ao oxigênio. E isso daqui, turma, é uma ponte de hidrogênio, tá? Se vocês observarem no centro do fármaco, nós temos aí o nitrogênio ligado ao hidrogênio e o hidrogênio fazendo ligação com a glicina 27 com o oxigênio. Toda vez que eu tenho o hidrogênio ligado a elementos eletronegativos, como flúor, oxigênio, nitrogênio, eu sei que ele está fazendo uma ligação covalente do tipo ponte de hidrogênio, do tipo ligação de hidrogênio. E, por fim, né, em relação a esse processo de ligação
nessa relação da ligação do fármaco com o receptor, nós temos aí, turma, as forças eletrostáticas, né? O que seriam essas forças eletrostáticas? Quando a gente fala dessas forças eletrostáticas, nós estamos nos referindo à capacidade em si da interação de elementos através de cargas, né? Lembra que os átomos, que os elementos químicos, eles podem ter carga, né? Positiva ou negativa. Pode ser ânion ou cátion, pode ter perdido elétrons ou ganhado. E lembra que, de modo geral, na química, né, quando a gente fala em cargas, lembra que os opostos se atraem. Então, toda vez que nós falamos em força eletrostática, nós estamos nos referindo basicamente a ligações iônicas, a capacidade dos fármacos fazer ligações iônicas através da perda ou ganho de elétrons, através da interação dessas cargas em si, tá? E aí nós temos, por exemplo, através de cargas elétricas, né, que nesse caso ocorre a atração entre cargas elétricas opostas, presente na molécula, que no caso seria a ligação iônica. Então, se tem um átomo que é negativo e tem um átomo que é positivo, eles vão interagir entre si. Então, se eu pego um fármaco e uma porção desse fármaco tem algum elemento negativo e esse fármaco vai lá para o receptor e na porção do receptor tem um elemento positivo, tudo indica que vai ter uma ligação iônica nesse sentido aí. E nós temos também as forças eletrostáticas por interação de polo, né? Nesse caso, ocorre mudança na nuvem eletrônica das moléculas, influenciada pela afinidade e eletronegatividade dos átomos das moléculas. O que seria isso? De modo geral, muitas vezes os fármacos eles não têm uma carga positiva e negativa muito bem definida, mas pela característica dos átomos, eles têm o que nós chamamos de nuvem eletrônica. Então, eles podem ter um perfil mais, uma região mais, né, positiva, uma região mais negativa. Então, essas nuvens, essa nuvem, ela muda essa região eletrônica para que possa ter uma interação, ter uma ligação entre a região mais positiva e a região negativa. Turma, só um momento. Então, turma, depois que nós comentamos sobre esses aspectos associados à interação do fármaco com o receptor e que essa interação está totalmente relacionada às ligações químicas, agora a gente vai falar um pouco sobre a estereoquímica e essa formação dos fármacos em si. Quando a gente fala, turma, dessa relação
da esteroquímica e a conformação dos fármacos, nós vamos começar a estudar que os fármacos eles podem ter uma rotação entre si, tá? Que essa rotação é o que influencia alguns efeitos dos fármacos, e ela foi descoberta só com a talidomida. A gente vai falar agora um pouco sobre a talidomida e quais os avanços que teve na química farmacêutica, quais os avanços que tiveram na realização de testes toxicológicos com o uso da talidomida. Então, olha só, o modelo chave-fechadura, que nós já conversamos bastante sobre esse modelo, que foi proposto por Fischer, é extremamente útil no entendimento dos eventos envolvidos no reconhecimento molecular entre o fármaco e o receptor. Em outras palavras, o modelo chave-fechadura ele foi um modelo muito importante para explicar essa interação que acontece, né? O reconhecimento da molécula, do fármaco e o receptor. Contudo, esse modelo ele é parcialmente verdadeiro. Por quê? Muitas vezes, essa questão molecular, esse encaixe ele pode ser influenciado, essa interação pode ser influenciada, tá? Em que sentido? Olha só esses gatinhos aí. Como assim? Como ocorre esse processo? Olha só. De modo geral, turma, o que é que acontece? As ligações entre fármacos e receptores no sistema biológico são interações tridimensionais, dinâmica. Então, eu já até comentei isso para vocês, a gente tem que parar de ver a estrutura química do fármaco como se ela fosse uma estrutura planar. Mas, de modo geral, os fármacos em si, turma, eles têm a capacidade, né, os fármacos, as moléculas, elas são tridimensionais. O que seria essa característica, essa molécula tridimensional em si? Seria que os átomos estão do lado esquerdo, na frente, direito, atrás, está em todas as posições. E isso pode ser dinâmico. Em que sentido? As moléculas elas sofrem rotações entre si. E a mudança conformacional de um átomo pode interferir totalmente na interação e na ligação com o receptor. E como é que conseguiram descobrir, como é que entenderam que os fármacos ele tem esse perfil tridimensional, que o fármaco tem essa característica conformacional? Olha só, por muitos anos, pouco se deu importância e pouco conhecimento se havia adquirido sobre as modificações moleculares na forma e estrutura dos fármacos nos sistemas biológicos, né? Ou seja, se produzia os fármacos, se desenvolvia os fármacos, mas não se estudava, de modo geral, o perfil estrutural dele. Não sabia como é que a forma dele poderia modificar um perfil associado, tá? E aí, na década de 60, uma grande tragédia ocorrida com gestantes e a formação dos seus bebês despertou o mundo e os químico-medicinais para a importância da estereoquímica, tá? Que é o que nós chamamos aí de geração talidomida, né? Então, gente, a talidomida ela veio revolucionar todo o perfil de estudo estrutural da molécula, tá? Vamos entender um pouco mais sobre essa geração talidomida. A talidomida esteve no mercado pela primeira vez na Alemanha em 1º de outubro de 1957, tá? Foi comercializada como um sedativo hipnótico com poucos efeitos colaterais. E nesse sentido, por ela ser um sedativo hipnótico, né, que induz o sono, a talidomida ela teve um uso muito grande em mulheres gestantes para enjoos matinais, certo? E a indústria farmacêutica, que a desenvolveu, acreditou que o medicamento era tão seguro que era propício para prescrever às mulheres grávidas para combater enjoos matinais.
No entanto, gente, a talidomida ela foi rapidamente prescrita a milhares de mulheres espalhada para todas as partes do mundo. Em torno de 46 países, a talidomida foi prescrita, rapidamente espalhada, né, sem circular. Significa o quê? Que esses países, de modo geral, autorizaram mesmo o uso da talidomida. No entanto, durante a década de 60, cerca de 12 mil crianças nasceram com má formação congênita. E aí começaram a estudar e entender que o problema estava associado ao uso da talidomida. E aí deram a essa má formação congênita o nome de teratogenia, né? Gente, desculpa. E aí deram o nome a essa má formação congênita de focomelia. E aí descobriram o que nós chamamos aí de teratogenia. Professor, só repete esse nome, é fotogenia? Focomelia é Focomelia. a má formação congênita, Betânia, das crianças, dos fetos, foi desenvolvido pela talidomida. Mas o que é que acontece? O termo focomelia, que já que eu vou mostrar a imagem para vocês, se refere à foca, porque as crianças que nasciam, vou até passar para vocês observarem, as crianças que nasciam de mulheres que tomaram talidomida, algumas, né, desenvolviam o que nós chamamos de focomelia. O que seria essa focomelia? É que os troncos, que os membros inferiores ou superiores eram atrofiados, eram mal desenvolvidos, semelhante a uma foca. Por isso que utiliza o termo aí focomelia. E o que seria teratogenia? Teratogenia, turma, é toda vez que se tem um medicamento que ele é capaz de levar à má formação do feto, ou seja, a má formação congênita, significa que esse medicamento ele tem efeito teratogênico, tá? Então, teratogenia é todo medicamento que leva à má formação congênita. Focomelia é a má formação congênita ocasionado pela talidomida, que é o mau desenvolvimento dos membros superiores e inferiores. Gente, e essa focomelia, né, esse efeito teratogênico da talidomida, é por uma situação que eu vou mostrar agora para vocês. Ei, professor, mas essa má formação era só na parte mesmo exterior ou na questão, assim, na mente, ocasionava alguma má formação também? Sim, sim, ó. Se você observar nessa própria imagem aqui, nós temos aí alguns aspectos associados à má formação, como, por exemplo, defeito no fêmur, na tíbia, má formação no coração, intestino, útero e vesícula biliar, ausência de auriculares e isso levava à surdez, tá? Então, de modo geral, não era só um processo externo. É tanto que na literatura comenta, se não me falha a memória, que as pessoas, né, as crianças que nasceram com focomelia só tinham aí basicamente até 4 anos, ou era 2 anos de vida. Não desenvolvia muito, não. E aí vamos entender agora, turma, como é que acontece, por que aconteceu esse processo de teratogenia. Então, a partir desse momento, né, turma, aí na década de 60, este episódio ele foi o marco de uma nova era no desenvolvimento de novos fármacos. Por quê?
A partir desse momento, passou-se a ter destaque a conformação espacial dos fármacos e suas formas opticamente ativas. Em outras palavras, o porquê que a talidomida era considerada um fármaco seguro e, de repente, ela começou a ter esses efeitos, né? Ser considerado teratogênica. É tanto, turma, para vocês terem ideia. A talidomida, ela não foi retirada, ela ainda existe, na verdade, só que para ser prescrita ela, se não me falha a memória, ela pode ser prescrita para pacientes com rancenias, em estágio bem avançado, tá? E aí, o que é que acontece? Quando o indivíduo precisa utilizar a talidomida, que o médico prescreve, tem que assinar vários termos de compromisso, porque literalmente tem uma preocupação no uso desse fármaco. Ele não é utilizado comercialmente, tá? Não tem venda a nível comercial. Mas por quê? Por que a talidomida levou esse aspecto? Por causa do processo de conformação. O que acontece? A talidomida, gente, ela tem na sua estrutura, né, o que nós chamamos de isomeria, de carbono quiral ou quiralidade. O que seria isso? Toda vez que eu falo de carbono quiral, carbono alfa, eu estou me referindo a um carbono que faz 4 ligações com radicais diferentes. Então, quando se tem, numa estrutura de um fármaco, um carbono que faz ligações, um carbono que faz 4 ligações com radicais diferentes, significa que essa substância pode ter isomeria óptica, né? Vai ter isomeria óptica, que é quando ela consegue ter 2 substâncias ao mesmo tempo, que é a substância levógena e a substância destrógena, uma que desvia a luz para a esquerda, levógena, e uma que desvia a luz para a direita, que é destrógeno. E a talidomida, ela tem. A talidomida, ela tem um carbono quiral. Só que até então, na época que lançou-se a talidomida, não se tinha estudado isso, não se conhecia isso. Depois perceberam a importância dessa conformação e que a modificação de um átomo pode levar a efeitos adversos. Vou mostrar agora para vocês. A isomeria óptica, gente, ou esteroisomeria, estuda o comportamento das substâncias quando são submetidas a um feixe de luz polarizada, né? Então, assim, quando eu tenho uma substância que ela submete a um feixe de luz polarizada, isso são experimentos, e ela tem a capacidade, de modo geral, de desviar a luz ou para a esquerda ou para a direita, significa que ela apresenta isômeros ópticos, tá? Se vocês observarem esses 2 compostos que nós temos aí, né? Basicamente, molecularmente, ele tem a mesma substância, molecularmente. Tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de oxigênio, de hidrogênio, etc. Contudo, se vocês observarem, estruturalmente eles são diferentes. O metil está de um lado, o hidrogênio está de um outro, se comparando essas 2 moléculas, tá? Significa o quê? Que elas têm a capacidade de ter um perfil de 6 isômeros ópticos. Uma desvia a luz para a esquerda e a outra para a direita. Olha só, quando submetemos essas 2 moléculas a um feixe de luz polarizada, notamos que uma delas desvia o feixe de luz polarizado para a direita. Se desvia a luz para a direita, é o destrógeno, ou ácido delático, por exemplo, esse daqui, tá? Dessa molécula. E a outra desvia para a esquerda, denominado de levógeno, ácido L-lático, é o que nós mostramos aqui nessa imagem. E aí eles podem ser o que nós chamamos de isômeros ópticos. Isomeria óptica é quando uma estrutura tem um carbono quiral, sabendo que se tem um carbono quiral, vai ter substância que desvia a luz para a esquerda e outra para a direita. Sendo que, quando eu falo destrógeno, ou D, pode ser representado pela letra R. E quando eu falo levógeno, que é L, que é a esquerda, pode ser representado também pela letra S. Mas o que proporciona a isomeria, gente? O que leva essa isomeria óptica?
A isomeria óptica, ela é proporcional, ela está relacionada à capacidade da molécula apresentar os carbonos quirais, tá? E o que é o carbono quiral? Observa nessa imagem da estrutura do lado direito, que tem aí carbono, e nós temos 4 radicais, R1, R2, R3, R4. Toda vez que eu tenho uma estrutura, não importa o tamanho dela, mas se ela tem carbono e ela tem também radicais diferentes ligados a esse carbono, significa que isso é um carbono quiral. Se tem um carbono quiral, vai ter isomeria óptica, ou seja, vai ter o composto que desvia a luz para a direita e vai ter o composto que desvia a luz para a esquerda. Só para vocês observarem essa imagem, né, nós temos aí o carbono quiral, observa aí o ácido lático. Se vocês observarem o ácido lático, gente, do lado esquerdo e o ácido lático do lado direito, tá? Se vocês observarem, nós temos o carbono está fazendo, que é representado por essa seta laranja, o carbono quiral. Por que ele é quiral? Porque ele faz 4 ligações, observa aí 4 ligações. E essas 4 ligações, gente, está ligando com radicais diferentes, né? Então, nós temos o carbono está ligado aí ao ácido carboxílico, que é a parte de cima, está ligado à hidroxila, que é o radical do lado, o hidrogênio, que é o radical do lado, e o metil, que é o radical da parte de baixo. Isso daí é um carbono quiral, porque o carbono está ligando a 4 radicais diferentes. Se tem carbono quiral, vai ter isômeros ópticos, tá? Vai ter a formação de 2 compostos aí. Um que desvia a luz para a esquerda e o outro que desvia a luz para a direita. Se observar a imagem do lado direito, que é representado por essas bolas coloridas, nós temos aí um carbono quiral, porque ele se liga a 4 moléculas diferentes, 4 átomos diferentes, desculpa. E se nós sobrepormos essas 2 moléculas, gente, observa que uma hora ou outra tem alguns átomos que eles não vão bater entre si, né? Observa aí, por exemplo, nessa imagem do espelho, elas não conseguem sobrepor entre si. E aí, nesse sentido, nós temos a explicação da talidomida, tá? A talidomida, ela apresenta 2 isômeros ópticos ativos, os quais apresentam atividades totalmente diferentes. O que seria isso? Gente, se vocês observarem, a talidomida, ela tem... A talidomida, ela tem um carbono quiral. Deixa eu só passar para a próxima imagem. Acho que ela é maior. Observa aqui no exemplo, isômero óptico, exemplo. Se vocês observarem, nós temos aí um anel que tem o grupamento amino, e nesse anel nós temos um carbono que está se ligando, por exemplo, ao nitrogênio, né? Esse carbono que está ligando ao nitrogênio, ele é o carbono quiral. Por quê? Porque ele está ligando ao nitrogênio, ele está ligando a esse radical da carbonila, e está ligando ao hidrogênio, que não é perceptível nessa imagem, e está ligando a esse outro carbono. Então, de modo geral, a talidomida, ela tem um carbono quiral. Se tem um carbono quiral, né, vocês podem até observar por essa imagem aí, centro quiral da talidomida, significa o quê? Que a talidomida tem tanto um isômero R como um isômero S. E nesse sentido, por ter esses 2 isômeros, nós temos o efeito teratogênico. Toda vez que se toma, por exemplo, a talidomida, que ela dá origem ao isômero S, ou seja, aquele que desvia a luz para a esquerda, nós temos aí o efeito teratogênico. Toda vez que tem a talidomida, que ela desvia a luz para a direita, ela vai ter o efeito sedativo e hipnótico. Então, olha só,
O isômero R da talidomida apresenta atividade biológica e farmacológica desejável, sendo assim um sedativo hipnótico. Contudo, o isômero S da talidomida é oxidado seletivamente, levando a espécie eletrofílicas reativa do tipo iron óxido, que reage com nucleófilos bioorgânicos, induzindo a teratogenicidade. Em outras palavras, o isômero da talidomida S, que é o teratogênico, ele tem a capacidade de reagir com células, tem a capacidade de interagir com superfície celular, e isso vai levando à destruição dessas células, e isso induz a teratogenicidade. E olha só, turma, a explicação é simplesmente pelo fato de ter o carbono quiral, de ter a teratogenia por ter o carbono quiral entre si. Só um momento. E aí, turma, pensando nesse contexto que envolve essa questão da isomeria, eu quero comentar com vocês que nós temos vários fármacos, mas muitos fármacos que têm esse perfil do carbono quiral, que apresenta esse carbono quiral. Logo, esses fármacos eles podem levar à formação de duplo, né, no caso substância, e essa modificação, essa substância que tem essa capacidade de desviar a luz para a esquerda ou para a direita, vai levar ou efeitos benéficos ou efeitos ruins, não necessariamente só é ruim. Um exemplo de fármaco que também tem esse carbono quiral é o propanolol. Acredito eu que todo mundo aqui, né, já ouviu falar do propanolol, tá? O propanolol é um fármaco utilizado para hipertensão arterial. O propanolol é um fármaco antihipertensivo pertencente à classe dos beta-bloqueadores, tá? E o propanolol tem outras aplicações além dessa característica de antihipertensivo. O propanolol ele também é utilizado aí um pouco para ansiedade, não que deve ser considerado um ansiolítico, mas o propanolol deixa a pessoa um pouco mais calma. O uso do propanolol demais pode levar à letalgia. O propanolol é utilizado aí para tremedeiras finas da ponta do dedo, tá? Então, o propanolol tem outros efeitos. O propanolol é um fármaco antihipertensivo que age por bloqueio dos receptores beta-adrenérgico, principalmente os receptores beta-1, porque diminui aí o débito cardíaco e, nesse sentido, diminui a pressão arterial, tá? O propanolol, ele teve seu mecanismo esclarecido aí por Enso e Stedman, e esses autores, esses pesquisadores, eles propuseram a ligação do fármaco ao receptor baseada em 3 pontos. O que seria isso? O propanolol, ele tem uma ligação em 3 pontos.
Se vocês observarem, aqui nós temos a molécula do propanolol, tá? Observando essa molécula do propanolol, existe algum carbono quiral nesta molécula? Observando a molécula do propanolol, existe algum carbono quiral? Lembra que o carbono quiral, turma, está relacionado ao quê? É a presença de um carbono que faz 4 ligações diferentes. Observando essa imagem, turma, olha só. Encontre o centro quiral da molécula e quais os possíveis locais que o fármaco poderia ter a ligação, tá? Que o fármaco poderia se ligar ao receptor. Primeira coisa, nós temos que encontrar o centro quiral. Tá vendo esse asterisco? Acima dele, nós temos aqui aliás, abaixo desse asterisco nós temos um carbono. Esse carbono ele está ligado à hidroxila, que é um radical, que está ligado a esse radical do lado direito e que está ligado ao radical do lado esquerdo. E como o carbono só tem 3 ligações aqui, ele faz a 4ª ligação com o hidrogênio, que nesse caso fica escondido, não há necessidade de demonstrar. E aí, logo, nós temos aqui um carbono quiral. Além disso, quais são as porções dessa molécula do propanolol que pode se ligar ao fármaco, que pode se ligar ao receptor? Nós temos essa região aqui. Lembra que eu comentei para vocês, turma, que toda vez que nós temos anéis aromáticos presentes na molécula do fármaco, significa que ele pode fazer interação hidrofóbica com o receptor, porque é uma região lipossolúvel, é uma região hidrofóbica. Nós temos aqui a hidroxila, que pode fazer ligação de modo geral ponte de hidrogênio, ligação covalente com o receptor, e o nitrogênio também, que pode fazer ligação covalente, pode fazer ponte de hidrogênio. Então, nós temos aqui o asterisco, o carbono quiral, e esses círculos possivelmente é a região onde o fármaco pode se ligar ao receptor. Aqui tem a explicação, tá? Por exemplo, esses 2 anéis aqui conjuntos é chamado de grupamento nafitila, que realiza interações hidrofóbicas, como eu comentei com vocês, no receptor adrenérgico, que é o receptor que o propanolol vai interagir. Aqui nós temos o grupamento hidroxila, que realiza interações do tipo ponte de hidrogênio com o sítio receptor do receptor adrenérgico. E aqui nós temos o grupamento amina, que se ioniza, fisiologicamente, se ligando ao receptor adrenérgico por íon dipolo, ou seja, ligação iônica. Só para a gente finalizar essa parte que envolve o propanolol, só para vocês entenderem, gente. Ainda agora eu comentei para vocês da talidomida. E o que é que acontece em relação à talidomida? A talidomida, por ter o carbono quiral, ela acaba se ligando, ela acaba produzindo os enantiômeros, Ela acaba produzindo as substâncias rancêmicas. E aí tem o que desvia a luz para a esquerda e o que desvia a luz para a direita. O propanolol, por ter também um carbono quiral, ele também tem a substância RS, ou seja, o S esquerda e o R direito. O propanolol, que desvia a luz para a esquerda, que é o S, ele consegue realizar as 3 ligações químicas com o receptor e tem a atividade hipotensora, ou seja, tem um efeito hipotensor. Já o propanolol, que desvia a luz para a direita, ele acaba tendo uma modificação na molécula, no átomo de hidrogênio, que eu vou mostrar agora para vocês. E isso faz com que ele não tenha as 3 ligações com o receptor. Logo, ele não tem o encaixe perfeito e acaba se ligando em outras regiões. Então, o propanolol, que desvia a luz para a direita, que é o R, devido à rotação na molécula, esse perde sua ligação por ponte de hidrogênio, perdendo assim a atividade hipotensora e ganha uma atividade indesejada, que é a inibição da metabolização aí dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Que vocês podem observar nesta imagem aqui, gente. Ó. Nós temos aqui em cima a molécula do propanolol.
a molécula do propanolol. E aí nós temos do lado esquerdo, embaixo, nós temos o propanolol S, que é o que faz as 3 ligações com receptores. Os receptores são essas linhas tracejadas, tá? E nós temos aqui, do lado direito, o R, tá? Nós temos o propanolol que dizia a luz para a direita, né? E se vocês observarem, gente, o hidrogênio, que deveria estar fazendo uma ligação com a hidroxila, que é representado por esse ponto vermelho e branco, acaba não fazendo, porque no R, a hidroxila, e ela vai para a parte de cima, e a parte do receptor que deveria ligar com hidrogênio não vai mais se ligar, porque a hidroxila foi para a parte superior. Logo, o propanolol R não faz as 3 ligações. Não fazendo as 3 ligações, ele acaba indo realizar a ligação em outra região, e isso pode levar a alguns problemas. Turma, compreendo um pouco que essa